Bom Bom dia, dia, tá? tio. Bom dia para todo mundo. Eu tô citando esses nomes que foi alguns que falaram aqui no chat, tá bom? Então, bom dia para todos, né? E eu estou bem, viu? Graças a Deus, tá? Espero que vocês também estejam bem, né? Pelo que eu vejo, a aparência de vocês estão ótimas, né? A tia também está ótima, graças a Deus, né? Estou muito bem em casa. A tia não sai para canto nenhum, a não ser da, da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, né? Mas estamos aqui, né, mais uma vez. Hoje, nossa segunda aula de ciências da semana, a gente já teve ética e artes, né? Amanhã já é sexta-feira, tem um feriado, um sábadozinho aí, né? Sábado e domingo, final de semana, a gente descansar um pouquinho, né? Apesar de que a gente não sai de casa, Tio, tá, né? Oi? tá amanhã só vai ter 3 matérias. Tá travando, tio. 3 matérias? Amanhã vai ter 3 matérias. Vai ter português, matemática e história. Ah, é porque Português tem vai ter 2 aulas juntas, né? Vai ter 2 aulas de português, uma de história e outra de matemática. Ah, tá certo, entendido agora. Pronto. Então vamos, né, dar continuidade, certo? Vocês irão pegar o livrinho de vocês, tá? Na página 111, né, que foi o que a gente viu ontem, tá? Vamos corrigir a atividade, certo? Que a tia passou ontem. A tia vai colocar as respostas no chat, né, para alguma dúvida, certo? Porque eu leio aqui, mas eu coloco no chat que é para ficar melhor para vocês, né? Eu fiquei com dúvida na questão 2. Pronto. A gente vai ver aí, né? Então vamos lá. Página 111, correção da atividade de ontem, tá? Leia o texto a seguir e responda. Agora é a sua vez. A visão nos permite perceber a forma, as cores, a distância e o tamanho do que está ao nosso redor. Para proteger a visão, são necessários uma boa iluminação na ocasião da leitura e de cuidados, né, de higiene adequados. Algumas pessoas Tia, eu precisam. coloquei só boa Eu na estou res- lendo o texto ainda, tá? Só um instantinho, eu estou lendo o na texto. resposta da eu coloquei boa iluminação. Pronto, deixa a tia terminar de ler aqui, viu? A tia tá lendo só o texto, acabar a gente ver aí, tá? Algumas pessoas precisam usar óculos para enxergar melhor. A dificuldade para enxergar pode afetar pessoas, né, de qualquer idade. O médico que cuida dos olhos é chamado de quê? Oftalmologista ou oculista, certo? As pessoas com deficiência visual leem através do método Braille, certo? Que são as pessoas que têm a dificuldade de, as pessoas que não enxergam, tá? As pessoas cegas. Elas leem através do método Braille, sim, certo? Com o qual decodificam, né, as letras, que são o quê? Pontos em alto relevo, certo? Por meio do toque com a ponta dos dedos, e elas usam também outros sentidos, né, que nelas são mais desenvolvidos para poder perceber o mundo, né? Assim como outras pessoas, elas merecem também o nosso respeito. Isso a gente já sabe, né? Que as pessoas que têm deficiência, tanto visual, como auditiva, como física, certo? São pessoas que merecem o nosso respeito. Por quê? Porque não são pessoas iguais a gente, certo? Tipo assim, ó, tem pessoas que não conseguem enxergar, certo? Que são as pessoas com deficiência visual.
essas pessoas, elas necessitam da nossa ajuda, certo? Elas precisam do nosso respeito, certo? Da nossa solidariedade, tá? As pessoas com deficiência auditiva, elas não escutam, também são pessoas que merecem o nosso respeito, né? E a gente tem que tratá-las de maneiras iguais e diferentes ao mesmo tempo, né? Porque são iguais a todos nós, só porque não escutam, certo? E as pessoas com deficiências físicas, que são aquelas que não andam, ou que não tem o braço, não tem a mão, não tem as pernas, certo? São pessoas que andam de cadeira de roda. São essas as pessoas que, né, necessitam mais ainda da nossa ajuda, mas que também não deixam de ser seres humanos igual a gente, certo? Então, todos têm que ser tratados por iguais, tá? Então, aí na A, ele diz assim, ó, de acordo com o texto, quais são os cuidados necessários para a saúde visual? Então, assim, é necessário uma boa iluminação na ocasião da leitura e cuidados de higiene adequados. Eu irei colocar aqui no chat, né, a questão 1, Tia, eu coloquei tá? só boa iluminação. Tá certo. Ô, tia, posso falar a minha resposta? Pode. É necessário uma boa iluminação e cuidado de higiene. Pronto, ótimo. Mara, Vou colocar aqui, tá? Que deu uma travadinha aqui, mas já voltou ao normal. Ismara, Para quem não fez, pode falar, amor. eu coloquei é necessário uma boa iluminação e cuidados de higiene adequados. Isso. Eu vou colocando aqui, né, para quem não fez, para quem quiser dar uma conferida. Na ocasião da leitura. Adequado. Bom, aí foi a A, tá? Agora vamos para B. B. Como as pessoas com deficiência visual leem? Elas leem através do método Braille, né? Com o qual decodificam as letras, né? Que são pontos em alto relevo, por meio do toque com a ponta dos dedos, tá? Vou colocar aqui. Braille. Ô, tia, Oi. eu escrevi aí num quadrazinho rosa, no segundo parágrafo, Hum, através até letras. Tem algum problema? certo. Não, tem não. Porque aqui tá mais completo, tá? Em alto relevo, por meio do toque com a ponta dos dedos. Pronto, coloquei aí a B, né, para vocês estarem conferindo, tá? A e a B já estão aí. 2. Pesquise em livros, revistas e jornais os cuidados que devemos ter com a nossa visão. Descreva-os nos espaços abaixo. Quais são os cuidados que a gente deve ter com a nossa visão?
Quais são, gente, os cuidados que a gente deve ter com a nossa visão? Pode. Dormir, fazer pausas no uso de ecrãs digitais. Evitar esfregar os olhos. Muito bem. Tia, posso ler a minha pergunta? Pode ler. Um de cada vez, tá? Beber muita água. Proteger os olhos dos raios solares. Tia. Pronto. Oi. Eu posso ler, tia, minha? Quem foi que leu agora? Peraí, deixa eu ver aqui. Oi, tia. Pronto. Um de cada vez, tá? Não olhar para a luz. Não olhar a luz do sol. Isso. Eu posso ler, tia, minha resposta? Pode. Não olhar para o sol, não ficar muito tempo no celular e não passar a mão suja nos olhos. Isso. Posso ler? Pode. Eu coloquei não esfregar os olhos e ter uma boa alimentação. Isso, muito bem. Pode ler, Clarice. Pode. A tia pensou que tu já tinha lido. Pode Proteger ler, os vá. olhos dos raios solares, beber muita água, evitar esfregar os olhos. Isso, muito bem. Eu tô colocando aqui algumas respostas, tá? Para quem não fez, certo? Tá bom. E as que vocês disseram aí, tá muito bom, tá, gente? Tá ótimo, certo? Então, estamos entendidos, corrigidos, né? A atividade, a gente já corrigiu. Aí a questão 1 e a questão 2, certo? Alguma dúvida? As respostas estão no chat, tá bom, gente? Quem tiver alguma dúvida, tá? E assim, a tia não vai passar um novo conteúdo para vocês, não, certo? Para não confundir também aí demais a cabeça de vocês, tá? A gente vai continuar nesse mesmo conteúdo. A atividade de casa hoje será no caderno, tá? Para vocês copiarem e responderem. Não é muita coisa, duas, três questõezinhas no máximo, certo? Ainda sobre, né, os materiais e a reflexão da luz, certo, gente? Porque a gente começou esse capítulo aí, né, na página 106, né? Que fala sobre a reflexão da luz, certo? O que passa, o que atravessa os materiais, certo? Quais são os materiais que deixa passar a luz, quais são aqueles que não permitem a passagem da luz, né? Que a gente sabe que existe muitos desses materiais. Nós temos os raios incidentes, certo? E os raios refletidos, né? Tipo assim, em relação ao raio de luz, né? Que chega até um espelho, certo? Qual é o raio de luz que chega até o espelho, né? É o raio que incidente, né? E o raio que rebate no espelho, porque nós temos o raio que chega ao espelho, nós temos o raio que rebate no espelho. O raio que chega até o espelho é o raio incidente. E o raio que rebate no espelho, né? É aquele que rebate e reflete, é o raio refletido, certo? E na página 109 e 110, a gente viu aí sobre algumas curiosidades sobre a luz, né, as sombras, certo? A gente viu que em cantos retos, né, a gente pode ver a nossa sombra, né? A gente vê a nossa sombra reta com a gente, né? Só que no chão ou, ou nas paredes, né? Temos também a parte do flash,
que sai da câmera, né, da câmera fotográfica ou da câmera do celular, que é aquele que bate em você e volta para a câmera, né, que é onde vai capturar a sua imagem, tá bom? Temos os canudos dobrados, né? Aí ele faz uma pergunta: canudos dobrados? Certo, porque quando você coloca um canudo dentro da água, o canudo ele é reto, né? Mas quando você coloca ele dentro da água, ele dá a entender como se ele tivesse curvado, né? Ali acontece o que? Uma refração, certo? Da sombra do canudo, certo? Coloca a água, colocou o canudo dentro, canudo, você sabe que ele está inteirinho, certo? Mas a partir do momento que você coloca ele na água, ele vai dar como se fosse uma espessura de curva, como se ele estivesse curvado. Por quê? Porque ali é a sombra, né? É a refração, certo? E as sombras chinesas, né? Que foi o que ele mostrou aqui agora. As sombras chinesas é aquela que eu falei para vocês, que a gente fica em pé e a nossa sombra fica deitada, né? Por quê? Porque a nossa sombra ela vai ficar reto com a gente, mas no chão. Pode acontecer de ficar na parede? Pode. Quando a gente coloca assim a mão lá atrás, fica a sombrinha, né? Da gente. Eu acho que vocês também já são crianças que imaginam o quê? Coloca a luz da lanterna, coloca a mãozinha, né, para fazer aqueles animaizinhos, né? E acontece o quê? De fazer a sombra, né, mas é durante a noite, né? Quando a gente coloca uma lanterna, certo? Em meio, a gente coloca assim a mão, ó, a sombra lá atrás, ó, tá vendo? Ó, a sombra lá atrás, certo? De acordo com a refração da luz, certo? Ó, você está dando para observar, né? Ó, certo? Tem muitas crianças que fazem até animais, né? Gente que sabe fazer várias performances através da sombra, certo? Aqui. Então, assim, a sombra são formadas pelos raios luminosos, né? Que também só viajam em linha reta, tá? Observando as estrelas, né? Como a gente falou naquele dia, os astrônomos, né? Eles usam telescópios para estudar as estrelas distantes, né? Eles conseguem ver um pouco mais perto as estrelas, né? Através dos telescópios. Por que, tia? Porque naquele telescópiozinho a gente consegue observar como se estivesse mais perto, né? Tem gente que consegue observar muita coisa, mas é os astrônomos. Elas estão tão longe que a luz leva anos para chegar até nós. Isso aí já foi falado, né? A gente até falou sobre isso aí, certo? Então, o brilho nas trevas. A gente falou sobre os peixes, né? Os peixes, gente, a maioria deles, alguns têm os brilhos, né? Porque lá debaixo da água, a gente imagina que seja bastante escuro, né? Então, assim, alguns precisam de brilho, né, para poder, digamos que, como é que eles iriam se enxergar? Já pensou em os peixes tudo lá dentro, né, sem enxergar uns aos outros? Eu acho que não daria nem certo, né? Deixa eu ver aqui. Gente, eu acho que tá travando um pouquinho, né? Tanto a minha imagem quanto o meu som. Eu tô percebendo aqui pela minha imagem, certo? Deve ser questão de internet. Só um instantinho. Porque eu tô percebendo aqui pela minha que eu tô falando e está saindo depois do que o que eu tô falando. Tô percebendo isso. Deve ser questão de internet mesmo.
Eu tô falando, tá saindo a voz, tá saindo a imagem e depois a voz, né? É. Aqui também tá travando um pouquinho, tá travando até a imagem de vocês. Que é questão de internet mesmo. Nem todo dia tá boa, né, gente? Parece que cada dia que passa, trava mais. Tá pior, mais ainda, é verdade, viu? Chega até a concordar com você nesse sentido aí, viu, Diogo? Porque tá cruel mesmo as internets. Mas aqui Eu tá acho que é normal aqui, assim, né? o aplicativo fica muito cheio e fica travando mais ainda, eu acho. Não, mas ele tem suporte até para 200 pessoas. O meu tá Ele tem normal. suporte até para 200 pessoas. Só tá um pouquinho, que eu vi aqui na internet que só tá um pouquinho. Mas aí a gente não pode parar, a gente tem que continuar, né? Então, assim, como eu falei para vocês, né, alguns peixes, né, do fundo do mar, eles produzem, né, a luz própria, certo? Eles têm uma produção de luz própria. Por quê? Porque já pensou se eles não conseguissem enxergar como é que seria, hein? Um barrando no outro lá dentro? Uma confusão de peixe dentro do fundo do mar? Eu Tia, acho que nem daria certo, né? do mar e é o peixe. Não é um peixe, não, é um tubarão. É o tubarão goblin. Aí porque ele tem um nariz Uhum, gigante. Aí quando ele mora no fundo do mar, a 1.600 quilômetros para baixo. Aí ele tem um sensor na cabeça. aham, Quando tem um peixe na frente dele, ele vai, o coisa fica ficando vermelho. O sensor dele fica ficando vermelho, a cabeça dele. Aí ele vai lá e abre a boca e come o eu peixe. sei. Uhum, pois é, verdade. Então, assim, gente, pronto. Aí, então, eles, como eu estava falando aqui para vocês, né? Lá no fundo do mar é tão escuro, né, que eles brilham para poder enxergar uns aos outros. Como eu falei, eu disse para vocês, já pensou a confusão que seria, né? Eles, um se encosta no outro, meu Deus, né? Mas assim, outra coisa que ele deu, né, uma dica que ele deu também, que é para você nunca olhar diretamente para o sol ou uma luz forte, né? Como a tia ligou agora, que nesse instante a câmera, né, a tia mostrou, certo? A luz, a lanterna, né? E ele pede, assim, para o cuidado que você ter com a sua visão, é você nunca olhar diretamente para aquela luz forte ou não olhar para o sol, né? Como a gente até falou ontem, que prejudica, um dos pontos que prejudica a nossa visão, né? É você olhar para luz fortes e diretamente para o sol, né? Porque ali tanto aquela luz como o sol tem raios, né? E aqueles raios que vão refletir na sua visão vão fazer com que prejudique mais ainda, certo? Como eu disse para vocês ontem, particularmente eu não consigo nem sair na calçada se não tiver ou o meu óculos ou um óculos escuro, certo? Porque eu nem consigo, certo? Vai causar danos seríssimos para a nossa vista, certo, gente? Então, assim, lembre-se também sempre de estar desligando as lanternas, as luzes elétricas, né? Após estar usando, né? E outra coisa que ele falou também, viu, gente? Que é para vocês nunca tocar nas lâmpadas depois de elas estarem acesas. Primeiro, porque dá choque, né? E segundo, por conta da temperatura. Uma lâmpada que passa 10, 15 minutos acesa, ela já prejudica, né? Já pode queimar por conta da temperatura, porque ela estando acesa, ali está transpassando um calor por dentro dela. Então, o que é que pode acontecer? Pode queimar, né? E também causar aquele choque, tem o choque térmico e o choque elétrico, né? Tem as duas maneiras de choque, certo? Então, assim, gente, como eu havia falado para vocês, a atividade de hoje vai ser no caderno, certo? Não é muita coisa, tá? Não é muita coisa. Eu vou
ver se eu coloco umas 2 questõezinhas ou 3, tá? No máximo 2 ou no máximo 3, certo? Irei colocar para vocês essas questõezinhas. Como sempre, vocês já sabem como é que funciona, né? A tia coloca lá no Google Classroom, no Google Sala de Aula, e vocês deverão fazer o quê? Copiar e responder no caderno, viu, gente? A tia quer sempre copiado e respondido no caderno. Ah, e tá lá as questões, a tia já sabe quais são as questões, então eu vou colocar só as respostas. Não, não funciona dessa maneira, tá? A tia quer copiado e respondido no caderno, tá? Certo? Então, eu vou colocar lá, vou copiar as questões e vocês transcrevam para o caderno, certo, gente? A nossa aula hoje foi um pouquinho travada, né, por conta da internet, mas é assim mesmo, né? Como a gente está tendo aula através de vias online, né? Tudo pode acontecer, né? Como eu acho que esses dias até chegou a cair. Deu um curto aqui que caiu, a internet caiu, desligou, foi tudo, né? Quase no finalzinho da aula. Mas a gente, como está trabalhando dessa maneira, é sujeito a tudo, né? Então, assim, gente, já são 9h50, tá? Vocês agora estamos encerrando a nossa aula de hoje, tá? Então, para vocês, a gente não vai ter aula amanhã, certo? Para vocês, beijos. Bom final de semana, Tchau, tá? tia. Que vocês fiquem em casa e Tchau, fiquem todo mundo tia. bem, tá bom? Tchau, Tia. tia. Tchau. Tchau, tia. Tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Ela já foi. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, gente. Valeu.